Vamos que vamos, galerinha guerreira! Mais um exercício para nós treinarmos aqui questões de múltipla escolha. Agora nós temos um exercício aqui da FUVEST. E é aquela questão bem característica, né? Com base no texto, é correto afirmar que... Aquela típica questão de leitura, de entendimento de texto. Vamos dar uma olhadinha no texto primeiro, então? Ó. Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em ilisar. Se nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em ar. Todos os dias, os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como vai admitir, digamos, viabilizar? É triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta de que desincompatibilizar sempre foi um palavrão. Beleza? Então, muito bem. Pergunta, como eu falei, né, bem direta, bem objetiva, de leitura, de compreensão de texto. Com base no texto, é correto afirmar. Bom, nós temos uma opção aqui que é de baixa dificuldade. A gente marca de verde, né, porque é fácil de descartar, que é a letra D, que diz assim, ó. Com base no texto, é correto afirmar que o autor, no final do primeiro parágrafo, acaba usando involuntariamente os verbos que ele condena. Você olha aqui no final do primeiro parágrafo, não tem isso, ele não usa o verbo que ele condena aí. Então tá fácil de descartar. Aí tem duas de média dificuldade, que a gente marca de amarelo, a A e a B. Olha só, a A diz assim, ó. A campanha nacional a que se refere o autor tem por objetivo banir da língua portuguesa os verbos terminados em ilisar. Na verdade, isso não está escrito no texto, mas por que essa opção é perigosa? Você lê o texto, né, aquela leitura superficial, e no início ele diz, ó, sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em ilisar. Isso não quer dizer que é uma campanha para banir esses verbos, como está no distrator, mas é perigosa, pode induzir ao erro, certo? Outra que é perigosa, que tem média dificuldade, é a letra B, ó. O autor considera o emprego de verbos como reinicializando e viabilizar uma verdadeira doença. Gente, ele até fala, né? Você vai para o texto, você tem lá viabilizar, você tem reinicializando e tem a expressão a doença está tão disseminada. Mas ele não faz uma referência específica a esses dois verbos, tá? Ele está dizendo que essa mania, né, de usar verbos terminados em ilisar é que está se tornando uma verdadeira doença. Então não é exatamente o que está na letra B. Mas percebeu como há perigo aí, né, para induzir ao erro? Agora, a mais perigosa, aquela que muita gente marcou e que está errada, é a letra E, que a gente marca de vermelho, né? Tem alto grau de dificuldade e pode induzir ao erro. Olha o que diz, ó. Com base no texto, é correto afirmar: os prefixos des e in que entram na formação do verbo desincompatibilizar têm sentido oposto. Por isso o autor o considera, né, um palavrão, tá? Por isso que o autor considera essa palavra aí um palavrão. E ele realmente considera isso, gente. Está escrito aqui no final, ó. Desincompatibilizar sempre foi um palavrão. E o pior é que se você pega a afirmação inicial, os prefixos des e in, que entram na formação desse verbo, tem sentido oposto, se você pega separado, eles não têm sentido oposto, né? Se você põe incompatibilizar ou descompatibilizar, eles têm o mesmo sentido. Mas quando você coloca incompatibilizar e depois acrescenta ainda o desincompatibilizar, quer dizer, tirar a incompatibilidade, eles acabam tendo essa ideia, né? Dá para aceitar essa ideia de que eles estão em oposição ali. Então, por que essa opção está errada? Você percebeu como ela é perigosa? Você olha, parece que está tudo certinho. O problema é o seguinte, ó.
A opção está dizendo o seguinte, ó, esse distrator está dizendo o seguinte, os prefixos des e in que entram na formação do verbo desincompatibilizar têm sentido oposto. Por isso o autor considera um palavrão. Não, não é por isso. Tá? Ele acha que é um palavrão porque é uma palavra feia, fica feia, né? Você usar esses dois prefixos aí, né? A partir de compatível, compatibilizar, incompatibilizar, desincompatibilizar. Fica feio mesmo. Por isso que ele considera, não por essa afirmação, por esse argumento que está sendo colocado aqui. Mas você entendeu como é perigosa essa opção. A opção verdadeira, correta, é a letra C, como vocês já viram, né? Quando fizeram o exercício, ó. A maioria dos verbos terminado em ilizar presentes no texto foi incorporada à língua por influência estrangeira. Isso está muito claro aqui, ó. Todos os dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes que imediatamente são operacionalizados pela mídia. Tá? Então fica claro, ó, a maioria dos verbos terminados em ilizar, presentes no texto, foi incorporado à língua por influência estrangeira, né? Por essas traduções de língua estrangeira. Beleza? Acertou? Bom, se você não acertou, não se desespere, o caminho é esse, é um caminho lento, o ganho é gradual, você vai aos poucos adquirindo, né, esse método, né, essa forma de ler, de prestar atenção no enunciado, e vai melhorando o seu desempenho. O objetivo é esse, nós vamos fazer aqui dezenas, centenas de exercícios até você estar perfeitamente preparado para disputar os melhores vestibulares, para responder com segurança as questões de múltipla escolha. Eu aguardo você na próxima questão. Um abraço!